Tá bom. Se ficar muito comprido, você começa... Posso bater? Meu nome é Lívia Assunção Taborda, eu tenho 28 anos, eu tenho um irmão mais velho, o Davi, eu sou de Curitiba e geralmente eu estou atrás das câmeras, mas nas temporadas eu ajudo um pouco na frente delas também. Eu tenho mania de fazer lista, eu faço lista para tudo, lista porque eu tenho que comprar, que eu tenho que fazer, lista da lista às vezes, essa é a minha mania. Pego no celular para desligar o despertador. Bem, teve um dia que eu estava indo pro colégio, já era pré-adolescente mais ou menos, e o meu colégio ficava no final da rua, numa subida na esquina, e para chegar no colégio, do lado dele tinha um terreno, mas não dava para ver a casa, assim, e era um barranco. E eu passando por ali, eu vi um cachorro amarrado com uma cordinha Era uma árvore, alguma coisa que tinha ali, eu não lembro muito bem. Mas eu sei que o cachorro ele podia escorregar no barranco e morrer enforcado. Então eu fui lá tentar tirar o cachorro. Eu lembro até sujei meu tênis de barro e tal, só que eu não consegui desamarrar a corda. Nisso bateu o sinal, eu fui pra aula, pra não entrar atrasada, mas eu cheguei, entrei nas primeiras aulas que era de matemática e falei pra professora que eu precisava sair dali porque eu precisava salvar um cachorro. A professora ficou me olhando assim meio estranho, mas de tanto eu insistir, ela deixou eu ir com uma tia do colégio. Então eu fui com essa tia, saímos do colégio, chegamos ali naquele terreno. Quando eu cheguei lá, o que aconteceu? O cachorro não estava mais lá. E daí a tia ficou me olhando meio estranho e eu fiquei olhando pra ela, eu juro que aqui tinha um cachorro. E ficou, não sei se isso é meio engraçado ou trágico, mas é isso. Tenho o meu hábito de falar rápido demais, né? Quando eu tô nervosa eu falo muito rápido e gesticulo muito com as mãos. Sobremesa, pode ser sobremesa, né? Brownie com sorvete. Eu amo brownie com sorvete e eu viveria de brownie com sorvete. Bem, eu cresci na igreja, mas chegou num determinado momento eu não queria mais ir, porque eu não concordava com algumas coisas e decidi buscar Deus fora da igreja. Mas chegou um momento que isso foi ficando insuficiente e Deus foi falando comigo que eu precisava dessa comunhão com a igreja. Eu resolvi voltar, então ali que foi que eu resolvi fazer meu discipulado, que eu aceitei Jesus, me batizei. E é isso. Várias vezes. Geralmente quando as coisas saem um pouco do meu controle, eu sei que isso é errado. Ou quando algo não acontece do jeito que a gente está esperando, né? Que a gente... É mais imaturidade, eu acho, mas geralmente a gente quer tá fazendo as coisas certas e acha que vai acontecer uma coisa, mas não acontece. Carne de cachorro. Doido não é a palavra, mas uma viagem que foi muito marcante na minha vida foi quando eu fui para o Canadá. Eu fui acampar no Canadá, eu sou escoteira, e no movimento escoteiro eles separam as equipes, que é chamada de patrulha. E nessa equipe tinha 8 pessoas, só que eram 8 pessoas de países diferentes. E eu lembro que, então, a língua oficial era o inglês, então você passa o acampamento inteiro fazendo as atividades, convivendo com essas 8 pessoas, que é como se ela fosse a sua família. Então tinham centenas de patrulhas, né, no acampamento, porque era um acampamento internacional. E eram 8 pessoas de 8 países diferentes, falando inglês com 8 sotaques diferentes, 8 culturas diferentes, 8 formas de fazer comidas diferentes. Então foi algo bem marcante, foi bem doido também, de se comunicar, de conversar, mas foi muito legal, foi uma experiência bacana. Vários momentos, né, Deus marca, mas algo que eu lembro muito bem assim foi a minha primeira ceia. Foi bem marcante para mim, foi uma experiência bem legal, foi uma conversa bem importante, eu e Deus, e marcou bastante. Tem. Quando eu terminei o ensino médio, eu queria muito entrar para aeronáutica, mas é uma prova muito difícil. Mas eu estava decidida que eu queria, então eu resolvi estudei bastante, estudei algum tempo e fiz essa prova. Eu passei 3 vezes nessa prova, mas tem outros exames subsequentes dessa prova. E eu lembro que a gente tinha que ir para Canoas fazer esses outros exames. Mas sempre alguma coisinha eu não passava nesses exames. Então eu lembro da primeira vez eu reprovei e meus amigos foram e eu fiquei. Aí eu estudei de novo, passei na prova, que é a mais difícil. Cheguei lá em Canoas, reprovei em outra coisa. Daí meus amigos foram. Aí na terceira vez, eu não usava óculos na época e eu fui fazer o exame de saúde e acusou miopia e não poderia ir com miopia, né? Porque ou teria que fazer cirurgia, mas era muito cedo ainda para fazer cirurgia. E de novo, os meus amigos foram, a terceira leva de amigos, e eu fiquei. E eu fiquei bem triste na época, porque a parte mais difícil, que era a prova teórica, eu tinha passado, eu já tinha passado várias vezes, mas sempre alguma coisinha não dava certo. E na verdade, depois eu desisti,
resolvi fazer faculdade, só que eu só fui entender anos depois que era um não de Deus, que Deus tinha outros planos para minha vida e que eram os planos deles que prevaleceriam. Não. Meu sonho é estar tão perto de Deus que eu consiga ver o mundo um pouco através dos olhos dele. Tem. Fisicamente eu não gosto do meu sorriso e de personalidade eu fico muito brava fácil com as coisas. Eu sou muito ansiosa. Minha mãe, eu admiro, ela é uma mulher forte, guerreira, e admiro muito ela. Eu era tão bom aluno que eu fazia as provas de física dos meus amigos. Eu gostava muito de matemática e física e eu não gostava de português, da parte de literatura, estudar romantismo, modernismo, barroco, eu não gostava muito dessa parte não. Eu me viro no inglês, mas acho que fluência já é outra história. Não é que é meu versículo preferido, mas eu gosto muito de João 3,16, porque na verdade eu já conhecia esse versículo, é um versículo muito famoso, mas quando eu comecei meu discipulado, eu lembro, teve um momento que eu li esse versículo e parece que era como se fosse a primeira vez que eu estivesse lendo, porque Deus falou comigo naquele momento e eu entendi o amor de Deus para mim. Então, desde então, esse é um versículo que eu levo como especial na minha vida. A decisão mais importante é aceitar Jesus, não tem outra. As Crônicas de Nárnia. Eu gosto bastante, inclusive estou relendo. Eu gosto de filmes de aventura, de super-heróis, romance, comédia romântica. Eu não gosto de terror. Eu não gosto de assistir filme de terror e eu não assisto filme de terror. Gosto. Eu praticava muito esportes quando eu era mais nova. Agora, por causa do tempo, eu não pratico tanto, mas eu danço e corro. Extremamente pontual. Leia a Bíblia e tenha tempo com Deus. Muito. Eu choro por tudo, inclusive se quiser eu choro aqui pra você agora. Eu choro muito fácil, muito mesmo. Eu nunca duvidei que Deus existia. Eu não sei, eu sempre acreditei nele, sempre acreditei que ele existia, mas eu já duvidei do amor dele por mim, já duvidei que ele estava sempre ao meu lado, disso eu já duvidei. Toco flauta. Minha meta de vida é sempre estar no caminho de Deus, seguir o plano dele para minha vida, casar, construir minha família, ensinar meus filhos também o caminho de Jesus. Essa é a minha meta. Então, solteira. Israel, para! Você vai cortar isso? Vai sim! Então, esse foi o 30 Fatos da equipe do Alta Tensão. Então, curta, compartilhe, se inscreve no canal e segue a gente no Instagram e todas as nossas redes sociais. Alta Tensão TV Oficial, siga a gente, compartilhe os vídeos. É isso. Tchau! Isso aí.